1953, Tóquio, outono. A guerra tinha acabado, mas Tóquio ainda não tinha acabado. Em alguns cantos da cidade ainda havia paredes enegrecidas pelo fogo, ainda havia pilhas de escombros, ainda havia aquele cheiro pesado de cinzas. O Japão tentava digerir a derrota e essa digestão avançava devagar. As pessoas reconstruíam suas casas, seus negócios, suas identidades. Tudo começava de novo, tudo do zero. E foi exatamente nesses dias que, no bairro de Meijiro, em Tóquio, num terreno vazio que a guerra havia queimado e deixado para trás, um homem parou, olhou ao redor. Tinha grama, tinha terra, tinha céu aberto, não tinha teto, não tinha parede, não tinha piso. O homem ficou olhando por um momento. Depois se virou e disse: "Vou ensinar aqui." Esse homem era Masutatsu Oyama. E esse terreno vazio é a primeira casa do sistema de combate mais duro que o mundo já viu. Uma casa sem teto, sem parede, mas com uma fundação sólida como granito. O Kyokushin começou ali, em cima daquela grama. Mas antes é preciso entender uma coisa. Como esse homem chegou até ali? Masutatsu Oyama tinha descido de uma montanha, no sentido literal da palavra. Em 1946, assim que a guerra acabou, um jovem de 23 anos abandonou Tóquio. Deixou para trás tudo o que havia sobrado, as cinzas da guerra, as cadeiras vazias, a cidade queimada. Foi embora, para o Monte Minobu, o mesmo lugar onde Miyamoto Musashi havia aperfeiçoado sua espada séculos antes. Não foi por acaso. Oyama seguia os rastros das lendas, porque ele também precisava se tornar uma, ou pelo menos era assim que sentia naquela idade. Ficou lá 14 meses, sozinho. Seu aluno Yashiro desceu em silêncio no meio de uma noite e nunca mais voltou. Seu patrocinador mandou uma carta. O dinheiro acabou, desce. Oyama desceu. Não por vontade própria, a vida o fez descer, mas havia deixado algumas coisas lá em cima e trouxe outras consigo. Em 1948, subiu de novo, dessa vez para o Monte Kaiosumi, mais 18 meses. No total, 32 meses de solidão, frio, socos nas árvores, meditação debaixo de cascatas geladas, leitura repetida do livro de Musashi. A cada descida, ele era um pouco diferente. E quando parou naquele terreno, em Meijiro em 1953, o que carregava dentro de si queria sair. Mas ainda não sabia exatamente como. Sabia de uma coisa apenas: precisava começar, com teto ou sem teto. O primeiro dojo não era uma sala dentro de um prédio, era ao ar livre, em cima da grama. Quando chovia, ficavam molhados. Quando o vento soprava, tremiam de frio. Quando o chão virava lama, treinavam na lama, sem reclamação, sem desculpa, só treino. Os primeiros alunos começaram a aparecer. Quem veio? Curiosos, aventureiros, homens que tinham treinado em outros estilos, mas nunca se sentiam satisfeitos. Alguns vieram com históricos de judô, outros do boxe, outros do Shotokan. Todos tinham ouvido a mesma coisa. O dojo desse homem é diferente. O dojo desse homem é de verdade. E era mesmo diferente, porque o treinamento de Oyama era brutalmente pesado para aquela época. O condicionamento físico era implacável. O kumite, o combate livre, era com contato total. As mãos não atingiam o rosto, mas atingiam o tronco e as pernas com força plena. Era um sistema que testava até onde o corpo humano conseguia aguentar, e muita gente não passou nesse teste. Depois dos primeiros treinos, metade dos alunos nunca mais voltou. Pensa nisso. Chegavam, olhavam uma vez e iam embora dizendo: "Não, isso não é para mim." E Oyama não se incomodava com isso, porque para ele aquilo não era uma eliminação, era o sistema se limpando por conta própria. O Kyokushin não era para qualquer um desde o início, era para quem buscava a verdade, ou seja, para quem conseguia aguentar. Tem uma coisa aqui que muito pouca gente sabe. Nos primeiros anos, Oyama não ensinava pessoalmente os alunos novos. Por quê? Porque a abordagem de treinamento de Oyama era tão intensa que aplicá-la diretamente a alguém sem experiência podia causar dano sério. No lugar dele, instrutores experientes que já tinham se formado em outros estilos recebiam os iniciantes. Eiji Yasuda,
mestre de Shotokan vindo da Universidade Gakushuin, Masashi Ishibashi e Ishiro Minamimoto, praticantes de Goju-ryu da Universidade Nihon. Esses homens recebiam os novatos, ensinavam a base, os preparavam. Oyama trabalhava com os alunos mais avançados. Mas esses treinos eram outra coisa. O treino individual com Oyama, segundo o que os próprios alunos contaram depois, era uma experiência que forçava o homem a redesenhar seus próprios limites. Não era só físico, ou pelo menos não era só físico, era mental. Oyama testava uma coisa: esse homem realmente quer estar aqui ou só ficou curioso? Na maioria das vezes, alguns treinos respondiam essa pergunta sozinhos. Em 1956, algo havia mudado. Oyama não estava mais ao ar livre. Tinham se mudado para um pequeno estúdio de balé nos fundos da Universidade Rikkyo, com paredes, teto, pisos de madeira, um espaço interno de verdade, e naquele estúdio de balé 300 alunos treinavam, 300. Pensando no ponto de partida, aquele pequeno grupo em cima da grama, esse número não deve ser subestimado. E mais, esses 300 não eram alunos comuns, cada um deles tinha passado pela triagem dura e decidido ficar. Esse dojo já circulava como um segredo de boca em boca por Tóquio. Quando alguém dizia o dojo do Oyama, as pessoas entendiam o que isso significava. Até 1957 esse número subiu para 700. E também em 1957, numa cerimônia oficial, o nome foi adotado para o dojo, Kyokushinkai. Em japonês vem de 3 palavras: Kyoku, o limite final. Shin, a verdade, a realidade que vem de dentro. Kai, encontrar, reunir, unir. A união dos que buscam a verdade absoluta. Oyama não escolheu esse nome por acaso, era a resposta exata ao que ele havia buscado naqueles 32 meses nas montanhas. O karatê não era só luta. O karatê era uma busca, e esse sistema tinha sido construído para quem levava essa busca a sério. Agora vou te contar uma coisa muito importante. Oyama abriu seu primeiro dojo em 1953. A primeira faixa preta só veio em 1959, 6 anos. Durante 6 anos ele não deu faixa preta para ninguém. Ninguém nesse sistema chegou ao primeiro dan. E isso não foi descuido, foi uma decisão consciente. Para Oyama, a faixa preta não era um certificado de conquista, era um contrato. Era a forma como as artes marciais diziam: estou pronto para esse caminho. E para fazer essa promessa, técnica sozinha não bastava. Precisava de anos, precisava de quedas, precisava de levantar de novo. E acima de tudo, precisava realmente querer estar ali. Em 6 de dezembro de 1959, Hirofumi Okada recebeu a primeira faixa preta nos registros oficiais da história do Kyokushin. Seu nome foi inscrito em primeiro lugar no registro anual oficial de promoções do Kyokushinkai. Não era só um nome, era o selo de 6 anos. Em 1964, Oyama transferiu o dojo, desta vez para o prédio em Nishi-Ikebukuro. E no mesmo ano fundou oficialmente a International Karate Organization Kyokushin Kaikan. Já não era só um dojo, era uma organização mundial. A partir daí, tudo acelerou. Oyama enviou instrutores escolhidos a dedo para o mundo, para a Holanda, Austrália, Inglaterra, Estados Unidos, Brasil. Cada um se instalava numa nova cidade, fazia demonstrações públicas, o boato se espalhava, o dojo crescia, exatamente como Oyama havia feito nos primeiros dias. Mas agora continente por continente. Em 1969 foi realizado o primeiro campeonato aberto de karatê de contato total de todo o Japão. Sacudiu o país inteiro. Em 1965, com lutadores de todas as partes do mundo, o primeiro campeonato mundial foi realizado em Tóquio. Quando Oyama morreu, em 1994, o Kyokushin vivia em mais de 123 países com mais de 12 milhões de membros. Tudo tinha começado em cima daquela grama. Quero te fazer uma pergunta.
Se o homem que estava naquele terreno vazio e emergido em 1953 tivesse dito: não tenho teto, não tenho parede, não tenho piso, não posso começar, o que teria acontecido? Nada. O Kyokushin não existiria. Esses 12 milhões de pessoas não existiriam. Esses 123 países não existiriam. Mas Oyama não disse: não posso começar. Disse: vou ensinar aqui. E essa frase mudou tudo. As pessoas pensam que vão começar as grandes coisas quando as condições certas estiverem prontas, quando o momento certo chegar, quando o lugar certo aparecer, o dinheiro certo, o apoio certo, o chão certo, mas as condições perfeitas quase nunca chegam, ou quando chegam, aquela energia inicial já se apagou. O Kyokushin começou sem teto. As maiores coisas sempre começam assim. Agora te pergunto, na sua vida, qual é aquela condição certa que você está esperando? E enquanto espera por ela, o que você está perdendo?